Muito bem. Boa tarde. E aí, doutor? Mãezinha, tudo bem? Boa tarde. Muito bem. Vamos lá. Oi. Hoje eu tô... Como é que tá? Tudo bem, Tiagão? Hoje eu tô aqui na varanda de casa. Não sei se dá pra me ouvir. Me digam, por favor, se dá pra me ouvir bem. Saí aqui pra varanda porque as crianças estão dormindo e eu aproveitei também esse período da tarde para fazer uma breve live sem aviso prévio, porque algo me surpreendeu também sem aviso prévio. Bom, que bom que dá para ouvir. E aí eu queria comentar brevemente isso aí, né, que aconteceu. Tá? Queria fazer um comentário. Bastante simples, acho que nada muito fora do comum, na verdade, também não vou expor ninguém, mas há uma semana, né, semana passada, na segunda-feira passada, vocês sabem que toda segunda-feira agora eu estou fazendo live de manhã, né, às 7. Inclusive amanhã tem live, então estejam aí, amanhã às 7 horas da manhã. Então, toda segunda eu estou fazendo live às 7 horas da manhã para comentar de assuntos variados, né? Nesse primeiro mês eu estou falando muito sobre vocação, todos serão dentro do tema da vocação, do matrimônio, etc. Mas eu coloquei a vocação como um tema geral nesse primeiro mês, para depois eu ir afunilando e etc. e vendo quais aspectos mais são mais necessários de serem tratados, né? Mas o fato é que aí na semana passada eu fiz uma live que era focada em responder a uma pergunta quanto justamente ao cuidado dos filhos, né? E aí, no meio da live, a certa altura da live, eu falei sobre o realismo, a realidade, um olhar para a realidade, né? O olhar para a realidade. Que é o seguinte, né? De modo bastante simples é assim, né? Quando nós chegamos no mundo, né? Estamos aqui nessa coisa, nessa vida que cada um de nós tem a sua, existe algo que já existia antes de nós e existe algo que vai perdurar para depois de nós, né? O mundo ele não termina com a gente e ele também não começa com a gente, né? Isso já é um aspecto bastante forte a respeito de uma das características da realidade mais fortes, que é a seguinte: ela independe de nós para que ela seja o que ela é. A realidade ela não é criada por nós. O mundo ele não passa a existir conosco. Não sou eu quem determina como as coisas são ou deixam de ser. Eu simplesmente apreendo a realidade. Ou seja, eu conheço a realidade. Eu lido com ela. É isso? Quando eu venho ao mundo, tá certo? Eu nasço, né? Existe um itinerário pelo qual nós passamos ao longo da nossa vida. Eu vou comentar sobre isso depois, quando eu for falar a respeito do tema propriamente dito, né? Porque, enfim, vocês vão entender. Mas o fato é que quando nós viemos ao mundo, nós passamos por um itinerário de vida e em um determinado momento nós começamos a dar nome às coisas, a conhecê-las, alguém nos ensina como chamá-las e etc. Nós passamos a relacionar essas coisas e tudo isso e dando nome, relacionando essas coisas, nós, enfim, né, desenvolvemos um modo de pensar e etc. Né, que está muito vinculado ao lugar no qual nós viemos ao mundo, a nossa família e tudo mais, né? E nós vamos aos poucos nos desvencilhando de tudo isso, né? Conforme nós vamos construindo um modo de pensar que é próprio, né? Personalizado, por assim dizer. Tá. Isso vai acontecendo ao longo da vida. Mas tudo isso se relaciona, evidentemente, com a realidade, né? Para que vocês tenham uma noção ainda maior da coisa, né? A respeito do que eu tenho dito, é o seguinte, né? Nós tanto não criamos a realidade ou moldamos ela segundo o nosso próprio intelecto e etc., que pelo simples fato de nós termos nascido numa família específica, nós como que temos traços semelhantes a estes que nos antecederam, né? Então eu sempre sou semelhante aos meus pais, que foram semelhantes aos seus pais, que foram semelhantes aos seus pais. Então, existe uma espécie de cadeia real que existe, né, geneticamente falando, né, sobre o aspecto da genética, que é o ponto que eu estou tratando nesse momento, né, que é do geração para geração, e que chega a mim num determinado momento e eu simplesmente recebo isso aí. Isso não depende de mim, não é minha escolha, né? Eu não escolhi nascer, entende? Eu não escolhi minha família porque eu nascesse.
Eu não escolhi os traços que eu queria ter da minha mãe e do meu pai. Eu não tem nada disso, entende? Eu simplesmente lido com isso aí. Isso vem, independe de mim. Isso chega até mim num determinado momento, né? Assim como todas as outras coisas com as quais eu tenho que lidar. Então, quando, por exemplo, depois de um longo período de tempo, eu conheço a minha esposa, caso com ela, tenho filhos com ela e etc., tudo isso que está acontecendo à minha volta é mais do que algo, que eu estou desejando que seja desse modo. A minha filha, ela não é, tá certo? Aquilo que eu quis que ela fosse. Até porque eu não tive a menor intenção de fazer com que ela fosse de determinado modo, entende? Ou seja, eu quero que ela nasça assim, assim, assado, seja assim, assim, assado. É evidente que não, né? Não, ela simplesmente vem e eu lido com os seus traços. Eu lido com aquilo que ela carrega consigo no quesito temperamento. Eu lido com aquilo que ela carrega consigo no quesito personalidade. Eu lido com o modo dela de reagir às coisas, com os traços afetivos. Eu lido com enfim, os impulsos dela, com o modo como ela reage à própria irmã, por exemplo, que nasceu tem pouco tempo. Eu lido com... Enfim, é assim que funciona, entende? A realidade, ela se impõe a mim. Não sou eu quem me imponho a ela, entende? Sob o aspecto da criação, sob o aspecto criativo. Não sou eu quem faço a realidade ser de tal ou qual modo. Ela simplesmente se impõe a mim. E o que eu faço é lidar com ela. O que eu faço é lidar com a realidade. É assim que as coisas funcionam. Então, percebam. Quando vocês viram pela primeira vez os filhos de vocês, quem tem filho aqui, não sei se tem alguém que não tem filho aqui vendo, No momento em que aquela criança nasce, que você olha para a cara deles, aquela cara mais feia do mundo, do exato momento em que ele sai da barriga da mãe, uma cara inchada, horrorosa, coitados, nesse momento em que você olha para eles, você se emociona. Por que isso acontece? Porque existe algo real, que existe fora de você, e que gera em você certas emoções, certos sentimentos. Não é isso? Positivos, evidentemente. Você fica emocionado com aquilo. Você vê, meu Deus do céu, Por mais que esteja todo inchado, feio, horroroso, você fala, é lindo. E dá um beijo, e fica feliz da vida, e abençoa, e reza, e faz, sei lá, o que você quiser mais, Mas o fato é que é isso que acontece. Gera em você, um dado da realidade gera em você determinados sentimentos. Tá certo? Só que isso acontece ao longo de toda a vida do teu filho, não é só no primeiro momento, Então, conforme ele começa a crescer, tudo aquilo que ele faz, o modo como ele vai vivendo e lidando com as coisas ao redor dele, gera em você também determinados sentimentos e afetos, Gera em você determinadas emoções. Então, aquela criança que no momento em que nasceu, você olhou para a cara feia dela, toda inchada, e falou, é a coisa mais linda do mundo, é o meu filho, Deus te abençoe, e beijou, tá certo? Conforme ele começa a crescer e fazer as próprias peripécias, aquelas mais leves de colocar a mão na tomada, de derrubar alguma coisa, enfim, nasce o irmão, vai lá e dá um tabefe no irmão que acabou de nascer, e etc. E todas essas coisas que eles vão fazendo, ou as coisas boas também, Tipo, pegar um livro e ler pra mim, pegar a própria fralda e jogar no lixo, pegar a própria roupa e botar pra lavar, isso, ajudar a lidar com a irmã mais nova, dar beijo, fazer carinho e coisa e tal. Então, todas essas coisas geram em você determinados sentimentos, determinados afetos. Percebe ou não? E atenção aqui, veja, esses afetos que vão sendo gerados em você, eles têm relação com o dado concreto da realidade. Que é o quê? O teu filho agindo de tal ou qual modo. Entende ou não? Que é aquela criança agindo de tal ou qual modo. Lembro, a minha avó entrou aqui também, Oi, vó, eu não sei se a minha avó ainda tá, mas acho que tá sim. Eu me lembro da história da minha avó contando que o meu pai, quando era mais novo, pediu o isqueiro, o fósforo, não sei, pro meu avô deu, meu pai foi pro banheiro e tacou fogo num montinho de papel que ele fez, entende? Isso gera na minha avó o quê? A vontade de matar, Então, não a criança, mas o próprio marido, que deu. Tá, pega aí, leva lá o fósforo e tal, faz aí o que você quiser, Então, veja, essa vontade de matar, esse sentimento que surge, ele surge a partir do quê? De um dado da realidade. É algo que acontece fora de você. Você não escolhe aquele sentimento, você não quer sentir aquilo, você não, meu Deus, no domingo, no momento em que meu marido vai estar em casa, fumando o cigarro dele, sentado no sofá, com a perna pro alto,
3 horas da tarde, eu quero sentir raiva dele a ponto de querer matá-lo. É isso? Não, acontece alguma coisa que te gera isso, né? Você não decide isso aí, você simplesmente lida com o que está acontecendo, né? Você simplesmente lida com o que está acontecendo. Primeiro você vai lá e apaga o fogo, tira a criança dali, depois você resolve o resto, né? Depois você dá um cascudo no velho, sei lá, enfim. O fato é que é um dado da realidade, algo que acontece, você precisa lidar com isso que acontece, né? Atenção, né? Aí atenção. Conforme as coisas vão acontecendo e vão gerando em nós sentimentos e etc., existe um modo bom de lidar com esses sentimentos, existe um modo que a gente chama de ruim de lidar com esses sentimentos, né? Então, um que faz com que a gente haja e depois a gente para e pensa, meu Deus, eu fiz algo de muito ruim, eu não deveria ter feito isso aqui. Ou algo acontece e você fala, caramba, eu acertei na hora que eu agi, eu fiz assim, eu fui certeiro, foi assim, né, no alvo, assim, eu fiz exatamente o que eu deveria ter feito, no momento em que eu deveria ter feito, acertei em cheio, né? Então, essa ação boa, né, e essa ação má, elas, mais do que serem avaliadas depois, num sujeito bem formado, num ser humano virtuoso, num sujeito que a gente olha para ele e fala, putz, esse cara é bom. Ele avalia a coisa antes dela acontecer, ok? Ele não simplesmente reage e depois ele para e olha para trás e fala, putz, né? Então, chega um determinado momento, né, em que a gente alcança um determinado nível de maturidade, em que a gente olha e antecipa as consequências das nossas ações, a tal ponto em que a gente olha para lá e fala, putz, eu não posso fazer isso porque isso vai ser mal. Eu vou agir desse modo porque assim vai ser bom, né? O que faz com que nós antecipemos e ajamos assim, assim, assado, né, de tal qual modo, é o que nós chamamos de vício e de virtude. Né? Isso, o vício é o hábito, tá certo, de ceder, né, ao mal, a uma deturpação, né, a uma deturpação de determinada ação, a algo que é ruim relacionado a determinada ação. Por outro lado, a virtude faz com que nós ajamos de modo bom. Não é isso? Que nós conscientemente busquemos a finalidade boa daquela determinada ação. Isso é a virtude, em contraposição ao vício ali, né? É isso ou não? Então, o sujeito maduro, ele vai olhar para isso e vai tentar de antecipar, né? E quando não consegue antecipar, ele corrige logo em seguida, né? Tipo, putz, não foi bom, eu preciso refazer isso aqui, não tá legal, eu vou corrigir, né? Mas, tá certo? Mas, como nem tudo são flores, existem lá as pessoas que não estão muito bem formadas nesse sentido, né? E aí, veja, o primeiro passo para que a gente comece a correção é, de fato, olhar para a realidade e aceitá-la do modo como ela é. Entende? Aceitá-la do modo como ela é. Instalar-se na realidade. Olha, minha vida é assim, assim, assado, as minhas circunstâncias são essas, eu preciso lidar com elas. Né? Tem um sujeito chamado Viktor Frankl, que ele dizia que não é a vida que precisa dar uma resposta a nós, né? Somos nós que precisamos dar uma resposta diante da vida, porque ela nos interpela. É a vida, é a realidade, isso que está à nossa volta, isso que nos rodeia, que nos interpela, que nos questiona, que nos provoca. E nós precisamos responder. Tá certo ou não? É assim ou não é? Em um determinado momento da vida, você conheceu o teu marido, você conheceu a tua esposa. Não foi assim desde sempre. Você não nasceu consciente de que você se casaria, tá certo? Né? Às 16 horas, na igreja tal, eu casei às 17, né? Eu acho que foi. Às 17, no dia 12 de dezembro de 2021, na igreja Santa Luzia, no Gardenia Azul, no Rio de Janeiro. Né? Lá em Jacarepaguá. É em Jacarepaguá, né? Que é o grandão, aí tem os bairrozinhos menores. Eu não sei direito. Eu acho que é. A minha sogra pode me corrigir. Acho que é. Acho que travou aqui. Tá. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse casar lá. Né? Minha cabeça ia casar por aqui. Tá? Por quê? Porque eu sou de São Paulo e nem São Paulo eu conheço direito, quanto mais o Rio de Janeiro. Vou casar no Rio de Janeiro, sei lá. Em um determinado momento da vida eu conheci a minha esposa e precisei responder a algo que, entende? Foi desperto em mim a partir de uma determinada circunstância. Entende ou não? E aí, enfim, estamos aqui, né? Isso, são subbairros de Jacarepaguá, é isso aí.
E aí eu casei, temos 2 filhas e tudo mais, então a vida interpela, eu preciso responder. E assim é que vai, é assim que a vida funciona, né? Não é o contrário, não sou eu que vou modelando a realidade de acordo com o que eu quero. Então, tá, né? Aí, tá bom, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui que eu queria fazer pra vocês. Eu queria mostrar um negócio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui alguma coisa. Eu não sei como é que eu faço isso, Jesus. Deixa eu ver... cortei minha câmera. Não é isso, não. Como é que eu faço isso, meu Deus? Sei lá, eu não sei fazer. Eu queria colocar uma imagem aqui atrás, mas eu não consigo colocar uma imagem. Por que eu não consigo colocar uma imagem? Todo mundo consegue, hein? Tá vendo, Jesus? Deixa eu ver. Citei aqui. Não, ó, tá botando efeito esquisito. Aqui... Bom, não sei. Não sei botar imagem. Mas eu queria botar uma imagem aqui, mas não consegui. Enfim, aí... Dessa live lá que eu fiz, teve um recorte. E aí o recorte foi pro... O recorte, né? Postou no Reels aqui, postei no Reels. E aí uma senhora fez um comentário gigantesco. Eu queria colocar porque eu tirei print aqui. Eu fiz o rabisco no nome dela para não expor ninguém, porque eu não quero expor ninguém também. Mas eu não consegui pegar. A Maria Paula, me ajuda aqui. Cadê a Maria Paula? Acho que ela tá vendo as crianças ali. Pera aí que eu vou pegar um negócio aqui. Foi. Ui. Meu celular até caiu, Jesus. Pronto. Vocês me perdoam, né? Tá bom, obrigado. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Eu tirei um print aqui, mas eu queria ler pra vocês o que ela escreveu, porque eu achei demais, assim. Achei demais mesmo. Não demais de muito legal, achei demais de muito esquisito. Mas tá bom, aí a moça foi lá no recorte e falou assim, não é questão de falta de senso da realidade. Muitas mães hoje até têm consciência disso, porém muitas gritam, pois estão estressadas, sobrecarregadas, uma tripla jornada que muitas necessitam fazer, principalmente aquelas que são mães solteiras. Óbvio que não justifica descontar o estresse na criança. Porém, se muitas mulheres tivessem maridos, pais presentes, de fato, no casamento e participativos na educação dos filhos, muita coisa melhoraria nas famílias. E principalmente nesse país, aonde a família virou uma instituição falida. Tá. Aí eu respondi essa mulher mostrando para ela que ela tem alguns... Assim, o que ela comenta, de fato, é tentador de você olhar e falar, putz, é mesmo. Então, isso seria, né, o meu comentário se não fosse um equívoco, tá? Essa mulher tá errada, entende ou não? Essa mulher tá errada. Quando eu mostrei para Maria Paula, ela imediatamente falou, mas é disso que o vídeo fala. De fato é falta de senso de realidade, ela reforça a coisa, entende? Ela reforça aquilo que está sendo dito por mim. Por que ela reforça aquilo que está sendo dito por mim? Entende ou não? Porque essa pessoa que chega em casa estressada, sobrecarregada e que não justifica gritar com filhos por conta de tudo isso, tá certo? Que se marido, pai fosse presente, etc e tal. O fato é que, veja, tudo isso diz respeito ao quê? A realidade dessas pessoas. Ao que circundam. Suas circunstâncias. É ou não é? Não foi exatamente o que eu disse? Então, eu coloquei, né? Então, muito bem. Em primeiro lugar, né, justificar ali o estresse, o grito nas circunstâncias, etc e tal, é um erro. É falta de lidar com a realidade. Né? Ou seja, a culpa... Presta atenção, hein? A culpa por essa mulher chegar em casa estressada, depois do trabalho dela, gritar com a criança, brigar com ela, não dar a devida atenção, e etc, 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 é que ela não tem o marido presente, ou seja, a culpa é do pai da criança, né? A culpa é do chefe que cobra demais dela, a culpa é do ônibus lotado, a culpa é do prefeito da cidade que não, né, fornece um transporte público mais adequado. A culpa, em última instância, é do presidente.
que não sabe lidar com a economia. A culpa, né, é do mundo que não presta. A culpa, no fim das contas, acaba sendo de Deus, que criou e deixou as coisas funcionarem desse modo. Mas a culpa não é minha. Entende ou não? A culpa não é minha. Depois, eu citei o Viktor Frankl, de quem eu falei agora há pouco, né, que é o autor da logoterapia, e que diz que tem uma frase belíssima, né? Viktor Frankl, ele, para que vocês saibam, Viktor Frankl, né, vocês saibam, ele viveu num campo de concentração, né, a partir de 1942 até 1945, final da Segunda Guerra Mundial, porque ele era judeu. Ele só foi em 42 porque ele era médico, e onde ele vivia, na Áustria, né, num bairro especificamente judeu, ele não poderia ser deportado de lá imediatamente porque ele era um médico e era judeu. Os judeus precisavam ser atendidos por médicos judeus, porque nenhum outro médico gostaria, né, queria e se dispunha a atender os judeus, justamente pelo fato de que havia uma perseguição assim, ferrenha, né? Ferrenha a esse grupo específico, né? E aí acontece que, então, ele permanece lá até 42, depois ele vai para os campos de concentração e ele vive, ele passa 3 anos no campo de concentração, emagrecendo, tendo de lidar com mortes de pessoas conhecidas e etc, né? E aí o Viktor Frankl, ele funda a logoterapia falando sobre a vontade de sentido, né? Que é o seguinte, olha, o ser humano ele não busca poder especificamente, ele busca prazer especificamente. Tudo isso também está no ser humano. Compõe as suas dimensões mais baixas, né? Mas aquilo que é mais elevado no ser humano, sua dimensão espiritual, né? Procura por uma razão, procura por um sentido, né? Procura por algo que de fato valha a pena gastar toda a sua vida, né? Pelo qual vale a pena gastar toda a sua vida. E ele encontra nos seus companheiros de campo de concentração justamente alguns pontos que mostravam, né, para ele assim, justamente esse sentido para a vida, né, que fazia com que eles lutassem para permanecer vivos e não se jogassem nas telas, né, de eletricidade, se suicidassem, não se jogassem nas fossas, não se matassem, se enforcassem, o que quer que seja, mas simplesmente lutassem bravamente, trabalhassem todos os dias de sua vida para, né, todos os dias daquela vida miserável, para sair dali num determinado momento e se encontrar com sua família, seus filhos, sua esposa, para voltar para os seus trabalhos, apostolados, para voltar, enfim. O que fazia com que o que motivava a vida deles era algo que transcendia a própria vida, que era maior do que eles mesmos. Deus, por exemplo, na grande maioria dos casos ali, né? Algo que ia além da própria vida. Algo que ia além deles mesmos, que estava fora deles. Pelo qual eles lutavam, né? Pelo qual eles lutavam. E aí eu coloquei que o Viktor Frankl justamente diz, a partir de tudo isso, que, né, quando o ser humano ele não tem mais nada a fazer para mudar as suas circunstâncias, aquilo que está em volta dele, existe ainda uma coisa que ele pode mudar, que é a si mesmo. Ele não podia, e se encontrou com todas aquelas pessoas que estavam lá e não podiam, né, não podiam mudar, eles não podiam mudar as próprias circunstâncias. Eles não podiam mudar o fato de que eles estavam sendo castigados por algo que eles nem fizeram. Eles não podiam mudar o fato de que eles precisavam trabalhar sem comer dias, às vezes. Eles não podiam mudar o fato de que eles precisavam se dedicar, né, exaustivamente todos os dias e assim, dormir em condições precaríssimas. Eles não podiam, entende ou não? Eles não podiam mudar absolutamente nada do que estava acontecendo ali. O que eles poderiam fazer era mudar o modo como eles lidavam com aquela situação. Tem um filme muito bonito, de fato, que eu sugiro que vocês assistam, chamado... Meu Deus, me fugiu o nome. Chamado... Não é A Felicidade Não Se Compra. Como é que é? É um filme italiano, se eu não estou enganado, em que o sujeito ele vai para o campo de concentração, ele e o filho. Né? E o filho vai junto. Como que é? A Vida é Bela. Obrigado, meu bem. A Vida é Bela. Esse filme é sensacional. Assistam. A Vida é Bela, né? O sujeito conhece a esposa, é a princesa, né? Ele passa o filme inteiro chamando de Principessa. A princesa dele. Tá.
E aí eles vão para o campo de concentração e é bonito, é belíssimo, assim, é muito forte. O modo como ele lida com todas aquelas circunstâncias para assegurar o filho dele, assegurar que o filho dele, tá certo, não experimentasse o sofrimento calamitoso no qual eles se encontravam. Ele fazia aquilo tudo parecer uma espécie de teatro, entende? É belíssimo, o filme é lindo, assim, é lindo mesmo, sabe? É trágico, tragicíssimo, assim, mas ele faz com que o filho experimente algo mágico, mesmo no campo de concentração, porque ele lida com aquilo daquele modo, pelo filho. Existe uma motivação maior do que ele, que é o seu filho, tá certo? E existem circunstâncias que ele não pode mudar. O que ele muda? Ele muda ele mesmo, e o modo como ele lida com tudo aquilo ali, pelo filho, entende ou não? Por aquela criança que estava junto lá. Tá certo? Então, esse é o exemplo perfeito daquilo que Viktor Frankl queria dizer, né, quando ele dizia isso aí. Nós podemos nos mudar sempre. E o ser humano é capaz de se adaptar a quaisquer circunstâncias, desde que ele tenha uma motivação que é maior do que ele mesmo. Desde que ele transcenda, né? Tá bem, e aí eu coloquei, de verdade, assim, coloquei que essa visão, essa perspectiva de mundo meio em choque, meio de guerra, de batalha, etc., uma perspectiva nietzschiana. É Nietzsche falando mais alto, entende? A gente precisa tomar cuidado com isso aí. O mundo não está em choque, não está em batalha o tempo todo, há uma ordem, não é um caos. Nietzsche é o filósofo do caos, né? O mundo é caótico, as coisas se chocam, tudo está tentando ocupar o espaço do outro, batalhar, etc. E é mais ou menos por aí que vai, né? Não é assim a realidade, não é assim. Eu falei para ela, cuidado com isso. Vocês me conhecem, eu sou professor, entende? Eu estava falando como eu falo com um aluno. Toma cuidado, o teu pensamento está indo pro lado errado. E como dizia Chesterton, if you think wrong, you go wrong. Se você pensa errado, você vai agir errado. Tá certo? Se você está pensando mal, você necessariamente vai agir mal. Olha, toma cuidado com o que você está pensando. Entende ou não? Só que veja, né? Porque o mundo está do modo como está e as pessoas lidam com a realidade do modo como lidam, isso foi encarado como uma espécie de briga, de rivalidade. De fato, as pessoas aqui no Instagram estão acostumadas com aquele perfil meio Pablo Marçal e tal, né? Não sei, tem um vídeo dele que eu vi há pouco tempo porque o Rasta fez um Rasta News e fez uma zoeira com o Pablo Marçal lá. E aí o cara, de verdade, assim, um sujeito se levanta e fala pra ele, se queixando de um jantar que ele pagou milhares de reais pra poder jantar com o Pablo Marçal e comeu, sei lá, um estrogonofe gelado, sei lá, uma parada assim, um negócio super esquisito. E aí o Pablo Marçal olha pra ele e fala assim, tá, você tá diante de um rei, fala pra mim, o que é que você quer? O que é que você quer? Ele se coloca evidentemente acima do sujeito, você é um nada, entende? Você é um nada, você é um lixo, e você se coloca nessa posição porque você quer, e você está diante de um rei, pede pra mim o que é que você quer que eu te dou. Entende ou não? Eu vou te ensinar como chegar lá, como ser eu, porque eu sou demais e tal, né? Então as pessoas no Instagram acho que estão acostumadas com esse tipo de coisa, né, e ficam achando que tudo é briga, que tudo é combate, é discussão e etc. Não sei, e aí de fato ela colocou uma resposta que foi... Quando eu falei, Jesus Cristo, o que está acontecendo, né? Eu dei risada, na hora eu ri, assim. eu ri. A gente estava voltando da missa, a gente parou no hortifruti ali, né, na chácara do Tião, para comprar fruta para Tereza, fruta, legume, verdura, sei lá, esse tipo de coisa. E aí a Maria Paula saiu do carro, foi lá, as crianças estavam dormindo, eu fiquei no carro com elas. E a Maria Paula foi, eu fiquei e eu ri na hora, assim. Depois você para a Maria Paula, eu falei, sei lá, assim, o que está acontecendo, sabe? Ela colocou, nossa, que teoria linda, né? Salienta o fato de que ela escreveu teoria linda, teoria. Para ela, a teoria que tem certa centralidade. De fato, ela usa a teoria no sentido meio pejorativo, né? E ela coloca, mas só acho que se esqueceu de ler a parte do meu comentário em que ele fala, isso não justifica. Se tivesse prestado mais atenção, em vez de estar preocupado em mostrar conhecimento para inflar seu ego e escrever teorias doutrinárias, que no livro é lindo, mas na prática é outra realidade, teria poupado o seu tempo. A vida é muito mais do que teorias escritas em livros. Teorias essas que muitas das vezes são escritas por pessoas que nem sequer passaram por tal experiência para poder falar sobre um determinado assunto. Eu ri, ela não tem a menor ideia do que eu estou falando ali, na resposta que eu dei para ela. E aí eu coloquei, Viktor Frankl finalizou sua teoria depois de passar pela experiência de um campo de concentração nazista.
Entende? Ele passou por uma experiência real da coisa antes de elaborar a sua teoria, entende ou não? Eu ri, assim, tipo, eu não tenho ideia de quem seja o cara. E aí ela tá querendo vir me corrigir, entende? As pessoas, elas estão, assim, eu não sei o que acontece, cara. Falta muita humildade nas pessoas, entende ou não? Vocês querem vir chamar a minha atenção para um erro que eu cometi sem nem saber do que raios eu tô falando. Caramba, cara. Eu tenho risada, assim, tipo, inflar o meu ego. Cara, pelo amor de Deus, entende? Eu vou falar... Gente, assim, de verdade, eu não iria perder o meu tempo de vir pro Instagram, certo? Perder meu tempo de, assim, num domingo à tarde, tá? Agora, quase 5:30 da tarde. Ficar aqui falando um monte de coisa legal, porque isso é legal pra caramba, eu adoro falar sobre tudo isso, é legal pra caramba mesmo. Pra poder inflar o meu ego diante de vocês, tipo, eu sou bom, cara, olha como eu sou bom, e não sei o que lá, e bababá. Pô, o tanto de gente que eu já ajudei nesse lugar, entende ou não? Inflar o meu ego, pomba, que palhaçada é essa? Sabe assim, tipo, não tem experiência de vida, pô, mas a pessoa sabe que de fato, assim, os meus pais são meio que divorciados, sabe? Tipo... Minha mãe foi mãe solteira, entende ou não? Tem um pouco de relação aí, né, com o assunto que a gente tá tratando. Acho que eu sei do que eu tô falando. Meio que em primeira mão também, né? Entende ou não? Entende ou não? Enfim, quando eu li isso, de fato, eu fiquei um pouco preocupado. E aí, o que eu queria falar pra vocês é justamente isso, né? Porque a teoria, né? A teoria é um tema que desagrada. Então, eu não vou falar de teoria pra vocês, tá? Eu vou falar de uma parada que é uma descrição, não é uma teoria. Porque teoria, né, na cabeça dela, lida com coisas aquém da realidade, que não são abrangentes e etc. Né? Eu sei lá, gente, eu não sei o que Aristóteles diria pra essa mulher, né? Enfim, aí o fato é que o professor Olavo de Carvalho, ele faz uma descrição do itinerário de vida humana, de todas as possibilidades da vida humana nas 12 camadas. Minha bateria está acabando. Estou acabando aqui já também, gente. E aí ele faz ele elabora uma descrição, né, do itinerário de vida nas chamadas 12 camadas da personalidade. E aí, gente, eu vou fazer só um breve comentário. Eu não vou falar sobre todas elas, mas eu quero falar sobre a quarta camada, que tem um papel central na sociedade brasileira de então, né? E que também é bastante comentada aí no Instagram. Tem um perfil chamado Quarta Camada, tem a galera que fala só sobre esse tipo de gente e tal, né? Então, aí tá bom. Então, o que é essa abençoada dessa quarta camada? Ou o que é essa descrição fenomenológica, tá certo? Do itinerário e das possibilidades da vida humana, né? É o seguinte, quando a gente fala de camadas da personalidade, nós estamos falando de, né, uma motivação e uma dor que ocupam o centro da personalidade do indivíduo em determinados momentos de sua vida. E cada motivação e cada dor que ocupa o centro, né, o centro da personalidade do indivíduo, tá certo? Cada uma dessas dores e motivações compõe uma camada da personalidade específica. Tá? Então, conforme você vai subindo nas camadas da personalidade, existe uma motivação específica e uma dor específica que ocupa o centro da tua personalidade. Tá certo? E aí, a quarta camada, ela tem como centro motivador, né? Como centro motivador de sua personalidade, da personalidade do indivíduo que está na quarta camada, o afeto. É a camada dos afetos, né? A camada ali da pré-adolescência, né? Em que tudo é um caos, ninguém me ama, ninguém me quer, mas quando você recebe um abraço é tudo umas mil maravilhas. Porque é assim que funciona. Porque o centro da personalidade, a motivação central da personalidade é o quê? Afeto. Afetos positivos. Afetos positivos, né? Só que quando você tem o contrário disso, afetos negativos, quando você tem um corte, quando você recebe um não, quando você leva uma bota, né? Quando você é rejeitado por alguém, quando uma amizade rompe, quando o teu pai te diz um não, quando a tua mãe, você me odeia, né? Assim, né? As pessoas não gostam de mim, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer, a vida é uma droga, tá tudo uma porcaria, certo? Né? Por quê?
Porque assim, eu sendo a tua personalidade, eu afeto. E por mais que esteja tudo uma droga, por mais que esteja tudo uma porcaria, por mais que ninguém te ajude, ninguém te queira, se vem um sujeito, faz um carinho, como diz a Teresa, caninho, caninho. Se vem um para te dar um caninho, um carinho, um abraço, um afago, o que vai acontecer? O mundo foi de trevas à luz num instante, assim. Porque a tua motivação é o afeto. A tua motivação é o afeto. E você vai lidar com todas as realidades à tua volta desse modo. O fato é que isso que nós temos é mais um exemplo de que a nossa sociedade está desse modo. Entende? Está desse jeito. A gente não pode contrariar a pessoa que é como se nós não a entender. Você não me compreende. Você não entende pelo que eu estou passando. A minha situação é única. Minha situação é única. Tem uma justificativa externa a mim que me faz ser desse jeito, desse modo. Você não me compreende. Você não me compreende. O que é isso? O que é isso? Um estímulo contrário ao que você esperava, efetivamente falando, que faz com que você reaja assim. Tá contra mim. E é o que acontece. Eu preciso brigar, eu preciso lutar, eu preciso enfrentar. Mas a verdade é que não é isso, entende? Não é esse o ponto, não é uma guerra, não é uma batalha. E também não é um afeto. No fundo, teus afetos precisam ser corrigidos, precisam ser ordenados, entende? Eu tô nem aí pros teus afetos, entende? Eles precisam ser ordenados. Eu tô nem aí pros meus afetos, quanto mais pros teus, entende ou não? Precisa ser ordenado. Eles precisam ser ordenados, Por que eles precisam ser ordenados? Porque caso contrário, você vai se frustrar mais e mais e mais. Você vai viver nessa dor de que tudo é horrível, porque é o meu chefe, não sei o que lá. Te dá uma resposta mal dada e os teus afetos... Blá. A minha amiga de anos, nossa, eu não entendo por que ela fez isso. Olha como ela mudou depois que... Reticências. O que é isso? O que é isso? Entende ou não? O que é isso? Não precisa sair dessa quarta camada, entende? Isso é péssimo. Porque a nossa vida é baseada única e exclusivamente nos afetos. E presta atenção, o ser humano, ele não é... Eu tava falando isso na live de ontem junto com o professor João, Lá no perfil do Forjando. Tá no meu também, depois vocês vejam. O ser humano, ele não é dividido de tal modo em que as suas partes lutam entre si. O que querem os teus afetos, existe de fato o que os teus afetos, entendem na realidade, não está em choque com o que quer o teu espírito, O que o teu corpo quer não está em choque com o que quer o teu espírito. Essas duas coisas precisam, no fundo, ser como que ordenadas, tá certo? Para que o teu intelecto diga para onde que todas essas coisas devem ir. Mas o que faz a quarta camada? Com que os afetos, com que os sentimentos, com que essa parte mais baixa diga para o intelecto como é que ele deve pensar, o que é que ele deve julgar como verdadeiro, o que é que ele deve mostrar para a vontade que ela deve querer como sendo bom. Eu citei Chesterton, que diz: if you think wrong, you go wrong. Se você pensa mal, você age mal. Mas o contrário também é verdadeiro. If you go wrong, you will think wrong. Entende ou não? Se você age mal, você vai terminar por pensar mal. Porque de tanto ceder aos teus sentimentos e afetos, o que vai acontecer no futuro? A tua inteligência vai compreender a realidade, vai inteligir as coisas, vai, julgar como verdadeiro aquilo que os teus afetos, os teus sentimentos, enfim, estão dizendo. E se você se reduz aos teus afetos, aos teus sentimentos, você está declarando, você não é constante. E você nunca vai atingir uma certa constância, uma perpetuidade. Entende ou não? Porque isso aí é inconstante. Vai e volta, é estimulado em determinado momento, daqui a pouco some porque alguém te dá um abraço, etc. É assim que funciona. É assim que funciona. E como é que sai disso aí? O que você tem que fazer para sair disso aí? Ser realista, no fim das contas. Lidar com a concretude da tua vida, com a tua realidade, com isso aí que está à tua volta. Como? Trabalha. Vai trabalhar direito, fazer o teu trabalho do mundo como você deve. A finalidade do teu trabalho é tal. Você vai buscar tal, todos os dias. Entende ou não? Vai chegar no teu trabalho, a galera vai querer ficar conversando e batendo papo e papeando, que é o hábito.
Vai dizer assim, desculpa, eu não posso ficar aqui, preciso, né, tem umas coisas para terminar e tal. E você vai trabalhar direito, né? Que mais? Você vai se dedicar aos outros, vai servir, tá certo? Vai servir, né? Vai se dedicar ao bem do outro, vai buscar que o outro se realize, entende? Essa vai ser a dedicação da tua vida. Aproveite os filhos para isso, aproveite o cônjuge para isso. Busca a felicidade do outro com as tuas ações. E isso vai fazer com que você cresça de algum modo. E depois, né? Busque força. Exterior e interior, né? Por último, vai buscar alguém para você imitar. Por isso que é importante você ler lá a vida dos santos, a boa literatura, assistir bons filmes, né? Conhecer boa gente, ter bons professores, né? Se você precisa, um bom ali psicoterapeuta que vai te atender, etc. Busque alguém para te atender, entende? Caso seja necessário, mas tenha alguém para que você imite. Isso faz com que você cresça, né? O Ítalo não fala à toa, né? Trabalhe, sirva, seja foda, não enche o saco. Não encher o saco o quê? Não fazer esse tipo de coisa. Fica falando bobagem diante de quem sabe o que está dizendo, entende ou não? Ficar querendo corrigir, entende ou não? É o cúmulo do orgulho, sabe? Da soberba, né? E aí você vai trabalhar, servir, ser forte e imitar alguém. Tá certo? É assim que você cresce, né? É assim que você sai da quarta camada, é assim que você vai além, é assim que você segue adiante. Tá bom? Eu vou dizer pra vocês, isso funciona, tá? Não é algo que eu tô dizendo que se desconecta da realidade, não é uma teoria, né? Em sentido pejorativo. Uma teoria factual, uma leitura da realidade. É assim, é descrição, né? As coisas são assim, parecem que são assim, e funciona. Tá? Tem uns meninos que eu atendo, né? Os rapazes, os homens que eu atendo vão muito bem, entende? A partir desses princípios aí. Vão muito bem. Vão muito bem. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção no domingo à tarde. Vocês são demais. Deus abençoe. Obrigado mesmo por ficarem aqui, me darem essa atenção. Então, a gente se vê amanhã de manhã, às 7 da manhã, para a nossa live de segunda. Tá bem? Amanhã eu quero falar especialmente com os jovens, tá? Vou comentar uma passagem que eu li num livro muito bom, chamado A Vida Intelectual, do padre Sertiange. Tá? E aí eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso, né? É para os jovens, mas também serve para vocês, né? Vocês terão filhos jovens em algum momento. Mas eu queria, de fato, conversar com vocês sobre isso amanhã. Tá certo? Muito obrigado, então. Obrigado, Dani. Deus abençoe. Obrigado mesmo. Que bom. Fiquem com Deus, gente. Um abração. Deixa eu ver aqui. Quem ficou? Minha avó. Obrigado, vó. Um beijo. A gente se vê em breve, tá bom? Tá combinando. Ontem eu tava com meu pai, vó. E aí a gente vai combinar pra gente se ver muito em breve, tá bom? As meninas estão demais. A senhora vai adorar ver a Tereza. Ela tá engraçadíssima. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. Tchau, mãezinha. Um beijo. A gente se vê em breve também, eu acho. Não sei agora. Mas tá bom. Fiquem com Deus. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.